a água está presente no nosso dia a dia. Basta abrir a torneira ou o chuveiro e lá está a água, para nos refrescar ou saciar a nossa sede. Em casa, no trabalho ou na rua, sempre precisamos de água, mas muitas vezes esquecemos que a água também precisa de nós. A água que nós usamos para lavar, beber ou tomar banho faz parte dos recursos naturais do planeta. Mas, se não for usada adequadamente, a água pode se tornar escassa. É fundamental conhecer o conceito de bacias hidrográficas, que é a unidade básica de gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. A formação de uma bacia hidrográfica se dá através dos desníveis dos terrenos que direcionam os cursos d'água, sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essa tendência é que a água tem que seguir, por uma determinada orientação dada pelo relevo e pelo efeito da gravidade, pode ser chamada de bacia hidrográfica. Compreendido esse conceito, fica mais fácil entender então como funcionam os comitês de bacias hidrográficas e como a população pode participar de seu destino. Hoje, a preocupação com a água é fundamental. Ela é tão importante quanto se discutir aspecto econômico, quanto se discutir energia, quanto se discutir resíduo sólido. A gente precisa ter essa discussão. Precisamos ter definitivamente uma população que não jogue resíduos na água. A gente tem hoje muito esgoto, mas também temos muito lixo jogado nos rios. Isso tem uma implicação direta na má qualidade da água. É importante ter a gestão dos recursos hídricos porque a água é um bem público, ela é limitada e ela tem que ser gerenciada sob pena de deteriorar a qualidade da água ou exterminar a quantidade de água de determinada região. A bacia hidrográfica é a unidade fundamental, é a unidade administrativa. O Estado tem que ser dividido em regiões de bacias hidrográficas. O município está embutido dentro da bacia hidrográfica. Aí vem a ideia dos conceitos de comitês de bacias. É preciso perceber que o Brasil é dividido também em grandes regiões hidrográficas. E dentro da gestão dos recursos hídricos estão o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica nada mais é do que, como o próprio nome diz, a grande quantidade, uma região onde escoam uma grande quantidade de água formando uma bacia. A diferença de uma bacia é que as águas caem e escoam para um determinado rio. O mandacaru não dá sinal nem de flor, nem de chuva. A natureza se espreme, ressecada, emaranhada, adormecida no sertão de Pernambuco. Dona Delminde, como uma planta do sertão, aprendeu a armazenar a pouca água que lhe cabe e assim conseguir atravessar estes tempos em que o céu não traz promessa de chuva, a terra não germina novos grãos e os rios viram poeira. Uma caneca de água é suficiente para a higiene da manhã. Com esse pouquinho de água, a senhora já conseguiu lavar o rosto? Já lavou até o cabelo? Já. Depois faz o café, enquanto o marido e o neto vão tirar o leite das cabras para fazer o cuscuz. Na cisterna, único reservatório de água para beber, a água está no fim. Só 3 palmos lá no fundo. Por quanto tempo vai durar isso? Só dura se muito durar esse mês. Todos os dias, o neto, Luzivan, tira da cisterna 13 litros de água e leva para a avó na cozinha. Essa água aí é para dar Arroz? o arroz é para almoço e janta. Feijão para almoço e janta. E para lavar a louça? Para lavar a louça também é. Também essa água? Do almoço e a da janta. Na cozinha, ela prepara o almoço. Já colocou o arroz e o feijão no fogo.
Depois do almoço, lava a louça. Com cuidado, ela dá brilho nas panelas. E a água suja que sobra ainda aproveita. Leva até o chiqueiro para a porquinha que ela tenta engordar. O que a dona Delminde gasta de água num dia com banho, almoço, jantar, lavagem de louça, descarga de banheiro, café e água para beber é bem menos do que uma pessoa gasta em São Paulo com um único banho de chuveiro. O que ela consome de água com todos esses itens, 22 litros, é menos da metade que um banho rápido na cidade de São Paulo, 46 litros. Se o banho durar 15 minutos, vai significar 6 vezes mais. Aqui não chove há 1 ano e 7 meses. Num requinte de crueldade da seca, a chamada capital do vaqueiro é o lugar onde o gado mais sofre. Até setembro havia água no açude, mas agora ela só chega depois de viajar 80 quilômetros em carros-pipa. A seca de 2012 conseguiu abalar até este vaqueiro de 75 anos, acostumado às durezas do sertão nordestino. Eu vi falar muito. 30, 31 e 32. 3 secas grandes que papai falou. Você já viu uma seca igual a essa? Não, a pior que eu vi foi essa. No começo deste ano, seu Djalma tinha 1000 cabeças de gado. Quantas cabeças de gado o senhor já perdeu, o senhor acha? De gado grande foi mais de 200, muito. Dos 175 bezerrinhos que nasceram, só sobraram 2, que estão com os dias contados. Não se segura em pé, tá vendo? Terços da superfície da Terra são formados por água. 2,5% são de água doce, mas apenas 0,3% podem ser consumidos. Este bem essencial à vida está distribuído de maneira desigual. 7 países detêm 50% da água doce renovável do planeta. O Brasil tem cerca de 12%. É a maior disponibilidade hídrica do mundo. É como se a água doce disponível no mundo estivesse em 8 copos. Um deles seria do Brasil e temos apenas 3% da população mundial. Motivo para não nos preocuparmos com o abastecimento? Infelizmente não. Da mesma forma que no planeta, no nosso país, a distribuição e o consumo são desiguais. É preciso um gerenciamento para equilibrar os usos do consumo humano, da agropecuária, da indústria, da geração de energia, da navegação e do turismo, entre outros. Aqui também estamos vivendo a década brasileira da água e elaboramos o Plano Nacional de Recursos Hídricos com ampla participação social. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, ou Plano Nacional das Águas, foi construído de maneira participativa, aprovado por unanimidade no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e lançado em março de 2006. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é mais um tijolo nessa arquitetura de um país em construção. Esse plano, a exemplo do que fizemos ontem, ele comporta as 4 diretrizes do Ministério do Meio Ambiente. Está preocupado com o desenvolvimento sustentável e principalmente o uso sustentável das nossas águas para a indústria, para a agricultura, para a dessedentação animal, para o uso das pessoas em bases corretas. O Plano Nacional de Recursos Hídricos está estruturado em 13 programas e 30 subprogramas. Nós podemos afirmar que o Plano Nacional de Recursos Hídricos tem uma característica marcante, que é o fato de ele não ser um plano estático. Ou seja, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos no mês de janeiro deste ano e terá uma vigência até o ano de 2020. O modelo brasileiro de gestão das águas foi destacado pela ONU como exemplo. Resultado bem-sucedido de um estudo que considerou aspectos técnicos, políticos, sociais, culturais e ambientais. Estamos nessa nova etapa, que é um grande desafio, que é a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. E sem dúvida nenhuma, para que nós possamos ter maior eficiência na sua implementação, é fundamental a participação e a colaboração de todos. Todos esses setores que participaram no processo efetivo da sua elaboração
e que fizeram com que a gente pudesse ter, que o país pudesse ter um plano das águas com muita qualidade e sinalizando um futuro sustentável para o Brasil.